Então, antes de iniciar a leitura aí, né, do livro, pelo irmão José Milton, ontem a gente leu, falando da primeira cruzada, da segunda cruzada, foi muito importante essa leitura. Não sei se para os outros irmãos e irmãs, mas essa segunda vez que eu leio sobre isso aí, essa passagem aí, e continua sempre que eu leio sendo muito chocante, assim, para mim, né? Porque, meus irmãos, a gente está lendo aí sobre cristãos, né? Sobre cristãos. Aqueles que professam e levam o nome do Senhor Jesus. E quem participou ontem da leitura viu, né, toda, vamos dizer assim, os exageros, as atrocidades, né, e, vamos dizer assim, a espada sendo usada na mão de cristãos. E todos nós conhecemos o que foi ensinado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nós, e que foi ensinado também por ele através dos seus apóstolos e profetas lá no início da igreja, né? Do que é a igreja e de como ela age aqui neste mundo. E qual é o primeiro, vamos dizer assim, mandamento dado para nós, que é o mandamento, né, de amar a Deus, acima de todas as coisas, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, o mandamento do amor e o dom do amor, vamos dizer assim, que Deus dá a cada cristão, é uma coisa, vamos dizer assim, que não é deste mundo, é elevada, vem do céu, é celestial, assim como o povo de Deus, a igreja é celestial. E a gente viu nessas duas, na primeira e segunda cruzada que foi lida ontem, né, a gente viu ali a ação de homens que carregavam o nome do Senhor Jesus, né, indo à guerra para conquistar uma cidade aqui da terra, a cidade de Jerusalém, né, com a desculpa ou a justificativa que estaria tomando aquela cidade e fazendo a guerra para tomá-la das mãos dos infiéis e daqueles que estavam, vamos dizer assim, matando o povo de Deus ou maltratando os cristãos que existiam ali. E eles iniciaram essas cruzadas aí, que hoje a gente vai continuar a leitura ali com a terceira cruzada. Mas o que me chamou também a atenção, e eu queria chamar a atenção dos irmãos, que vejam como isso não são ações, não foram ações, né, dirigidas por Deus, não foram ações que o Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, quis que, vamos dizer assim, que a igreja estivesse agindo dessa forma, mas a gente vê a igreja assim, agindo assim, né, nessa parte aí da história, e a gente vê também o cumprimento daquilo que está lá em Apocalipse, quando o Senhor Jesus fala, mostra a João, né, a igreja, ou faz João enviar a carta à igreja acho que é Tiatira, né, quando ele fala ali de Jezabel. E aí, nessas cruzadas aí, a gente está vendo exatamente o período histórico onde essa carta, profeticamente, nos revela da história da igreja, que é essa igreja de Tiatira, que hoje a gente sabe que é esse período da surgimento da igreja católica, e o caráter dessa igreja é o caráter aí de Jezabel, apesar de ter muitas obras, mas ela tinha um caráter de Jezabel. A gente lê isso lá em Apocalipse, acho que capítulo 3, ali, né? E tinha esse caráter de Jezabel, que era aquela que matava e se prostituía, e que fazia os seus servos adorarem a ídolos e outras coisas mais, né? Os irmãos, a gente já leu sobre isso, e não vai entrar mais sobre esse assunto. Mas o que eu queria, por fim, estar trazendo para os irmãos estarem atentos, é que eles foram, né, em guerra, levando espada, derramando sangue, para conquistar Jerusalém. E se os irmãos se lembrarem, Jerusalém não é uma cidade da igreja, porque a palavra de Deus nos ensina e mostra que o nosso lar é celestial, né? A nossa cidadania não é terrena, é celestial. Então, nós não temos nenhuma cidade aqui neste mundo, né? Nem mesmo Jerusalém. Então, Jerusalém é a cidade de quem? A cidade do povo terreno de Deus.
E a gente sabe porque hoje eles não têm aquela cidade, até hoje, eles não têm aquela cidade, né, por causa da rebeldia, né, da infidelidade deles, e hoje eles não têm aquela cidade, mas aquela cidade foi dada ao povo terreno de Deus, o povo de Israel, e hoje formado sua grande maioria pelo povo judeu. E a igreja, a gente viu aí, a gente está lendo aí, querendo tomar aquela cidade, quando lá em Hebreus, né, a gente lê na carta a Hebreus, aos Hebreus, que são os israelitas, né? Hebreus, israelitas, vamos dizer, judeus, é tudo assim, o mesmo povo, né? Vamos dizer assim, só quando fala Hebreus é num caráter, israelita é da nação, né? O judeu é uma tribo, os hebreus, se não me engano, são o caráter cultural do povo, né? Esse povo aí que Deus tomou para seu povo terrenal, para dar testemunho dele, e que eles falharam nisso aí. Então, lá na carta aos Hebreus 13, fala assim, saiamos, pois, a ele, Paulo está falando ali, né, para os hebreus, saiamos, pois, a ele quem é o Senhor Jesus, fora do arraial. E quem é esse arraial? É o arraial da religião, né, judaica ali daquela época, que o centro era onde? Jerusalém. O templo deles era onde? Jerusalém. E o que foi que aconteceu, né? Depois do início da igreja, algum tempo depois, os cristãos continuarem muitas vezes arraigados ali em Jerusalém ainda, né? O Senhor por o povo judeu ter sido rebelde e ter matado até o próprio Messias, né, dele, do Senhor Jesus, né, permitiu que o Império Romano fosse ali e destruísse o templo, não ficasse pedra sobre pedra, os judeus fossem dispersos pelo mundo, os judeus cristãos já tinham saído, né, ouviram o clamor ali dos profetas e do apóstolo naquela época ali, e eles já tinham saído de Jerusalém, e por isso não sofreram isso até a misericórdia de Deus sobre eles, sobre aqueles que eram dele ali, agora que o Senhor estava tratando com a igreja, eles tinham saído antes, mas todos os judeus que ficaram ali foram massacrados, foram dispersos, e até hoje eles não têm Jerusalém, né? Um lugar que Deus deu a eles para ser o centro de adoração do povo terreno de Deus. Então, a confusão que a igreja fez em tomar para si coisas que é dada ao povo de Israel, né? E agir como se fosse um povo terreno e não um povo celestial, separado por Deus, com perspectivas celestiais, com um olhar no céu, fez com que, né, houvesse essas cruzadas aí. Então, quando a gente olha e você lê, você fica vendo assim, quanto ódio, quanto derramamento de sangue, quanta dor, miséria, guerra e tudo mais. E quem está fazendo isso? Cristãos. Cristãos. Então, a gente tem que olhar para essas coisas aí, essa história, e entender por que ela está acontecendo. Está acontecendo porque, né, aquilo que Deus colocou na mão da igreja para ela manter, que era a responsabilidade dela manter o testemunho dado, né, à igreja do amor, do grande amor do Senhor Jesus, do evangelho que prega a boa nova de salvação, não com espada, nem com derramamento de sangue, né, dos outros. Pode até haver derramamento de sangue dos próprios cristãos, ao serem martirizados, se assim o Senhor permitir assim. Mas não o cristão derramar o sangue de outras pessoas. Mas o evangelho tem que ser anunciado com esse testemunho, que foi o grande testemunho que o Senhor Jesus deu, o grande exemplo, né, que o Senhor Jesus deu, de anunciar o evangelho e trazer e mostrar o amor de Deus a toda a humanidade, a todos os homens, ao mundo, né? Então há um desvio, há uma queda, uma ruína no testemunho da igreja, e a gente vê isso aí patente nessas histórias aí da cruzada, né? Como a igreja nessa época aí, a igreja de Tiatira, né, no seu caráter de Jezabel, atuou, né, de forma muito, vamos dizer assim, triste, né? Mas, né, que hoje a gente olha, vê e entende, né, que é o homem, né? É o homem, aquele que Deus coloca na mão do homem, ele arruína. A gente sabe que quando ele colocou na mão do Senhor Jesus, tudo que Deus coloca na mão do seu filho, o Senhor Jesus,
não tem ruína, só tem bênção e, e grande, grandes coisas são feitas. E persevera até o fim, e é estável, e é seguro, né? Mas quando coloca nas nossas mãos, a ruína. É isso que a gente está vendo aí nesse testemunho da igreja, nessa época da cruzada. Tá bom? Você queria só falar sobre isso, para ir continuar aí com essa terceira, né? Terceira cruzada aí, mas os irmãos não fiquem chocados com o que está sendo lido ainda, porque aconteceu, mas a gente vê que é o homem, não é a vontade de Deus, não é o que Deus quis, não é o que São Jesus quis, mas é a vontade do homem e a infidelidade do homem, aquilo que Deus coloca na mão do homem, ele não é fiel, e ele deixa o testemunho cair, e eles fazem aquilo que está no coração dele, carnal, e vai fazendo, e se justificando, dizendo que estão fazendo para o Senhor, para Deus, né? As atrocidades que eles faziam. E a gente, infelizmente, a gente vê que não é assim, né? Eles não estavam fazendo para Deus, estavam fazendo para a sua própria carne, na ganância, na procura por poder e por tantas outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que vem do Senhor. Só isso aí, gente. Ok, irmãos, vamos dar continuidade ao estudo das cruzadas do livro do irmão André Miller. As cruzadas, na realidade, nos traz um exemplo muito forte mesmo, das circunstâncias do testemunho não previsível legal, vamos dizer assim. Esquece-se a paciência, a amabilidade, a gentileza, a fidelidade, coisas que, na realidade, o irmão Wesley estava falando aí e que faz parte, né, do nosso texto bíblico ensinado por Jesus Cristo. Mas, como tá ali a história, e a história ela não pode ser modificada mais. A gente está falando uma coisa que já aconteceu e agora, lá na frente, nós teremos situações de outros que vão falar do que nós estamos falando aqui. Ok. A terceira cruzada, 1189 depois de Cristo. No ano de 1187, o famoso Saladino, sultão do Egito, invadiu a Terra Santa à frente de um grande exército. Seu objetivo declarado era retomar Jerusalém dos cristãos. Tendo tido uma grande vitória em Tiberíades, ele forçou seu exército contra as muralhas da cidade santa, sitiou-a e levou seu monarca como prisioneiro. A cidade rendeu-se a Saladino no dia 3 de outubro. A cruz foi derrubada, relíquias foram dispersas, os lugares sagrados profanados e a adoração muçulmana restaurada. Não obstante a conduta de Saladino, embora um conquistador e muçulmano, ele estava totalmente livre daquele espírito de vingança que manchou o caráter dos francos sob Godofredo. Ele poupou o Santo Sepulcro e permitiu que os cristãos o visitassem por um determinado pagamento. Sua generosidade para com os cativos é celebrada por todos os escritores. Milhares foram libertados sem um preço de resgate e multidões receberam uma passagem para a Europa às suas próprias custas. Os cristãos podiam permanecer em suas casas
sob a condição de pagarem tributos. As notícias dessas novas calamidades, e especialmente da conquista de Jerusalém, excitou as maiores indignações e alarmou toda a cristandade. Novamente, o clamor dos cristãos no Oriente por ajuda foi ouvido por seus irmãos no Ocidente. Mas, no início, eles se aborreceram ao ouvir. Apenas 40 anos tinham se passado desde a última expedição, e a Europa mal tinha esquecido seus infortúnios ou se recuperado de sua exaustão. Mas a causa foi vigorosamente tomada pelo Papa Clemente III. Os cardeais combinaram entre si de nunca montarem num cavalo enquanto a terra na qual estiveram os pés do Senhor estivesse sob os pés do inimigo, e de pregarem a cruzada como mendigos. O interesse aumentou, embora os homens inicialmente hesitassem em se comprometerem com a empreitada. Mas o padre perseverou, e os 3 grandes príncipes da Europa foram influenciados para receber a cruz das mãos do bispo. Seus súditos foram tributados sob o nome de dízimo de Saladino para pagar as despesas da guerra. Na primavera de 1189, a Terceira Cruzada foi iniciada por Frederico I, da Alemanha, de apelido Barbarossa, Felipe Augusto, da França, e Ricardo I, da Inglaterra, de apelido Coração de Leão, ou o Príncipe de Coração de Leão. Barbarossa, então, com 67 anos de idade, com seu grande exército, atravessou as províncias da Hungria, Bulgária e Grécia, como tinham feito os antigos peregrinos, e foram novamente molestados pelos primeiros 2 e traídos pelo último. 83 mil alemães cruzaram o Helesponto, e por alguns dias a marcha deles através da Ásia Menor foi próspera, mas os guias e intérpretes que foram fornecidos pelos gregos tinham sido subornados para enganá-los, e após atraí-los para o deserto, desapareceram. Nenhum mercado pôde ser encontrado. Cavalos morreram pela falta de comida, e suas carnes foram avidamente devoradas pelos soldados. Ainda assim, ele foi capaz de manter a disciplina e, embora com um número muito reduzido, ousadamente atacou e derrotou os turcos com grande matança, enquanto seu filho assaltava a cidade de Icônio e forçava o sultão a se render. O exército, suprido com as provisões de Icônio, prosseguiu na esperança de rapidamente alcançarem o objetivo de sua expedição. Mas seu grande líder morreu no ano seguinte, próximo a Tarso, e Frederico, o filho, morrendo tempo depois, fez com que vários sobreviventes abandonassem a cruzada e retornassem à Europa. 68 mil
do exército alemão tinham perecido em menos de 2 anos. Pode subir. Os exércitos da Inglaterra e da França alcançaram a Palestina pelo mar no ano 1190 e lutaram sob a mesma bandeira. Mas, após a redução ocorrida em Acre, Filipe retornou à Europa, deixando Ricardo para continuar a guerra. A coragem do rei, de Coração de Leão, foi tão celebrada, tanto na história inglesa quanto muçulmana, que precisamos apenas acrescentar que ele derrotou Saladino em Ascalão, e tendo conseguido uma paz que assegurava certos privilégios aos peregrinos em Jerusalém e ao longo da costa do mar. Retornou à Inglaterra em 1194, embora não sem grande dificuldade e custo. Saladino morreu em 1195, enquanto Ricardo estava em seu caminho para casa. Reconhece-se que, na expedição assim concluída, mais de 500.000 de professos guerreiros cristãos pereceram. Apenas num cerco do Acre, 120.000 cristãos e 180.000 muçulmanos pereceram. Tais eram as alegadas guerras santas dos concílios de Roma inspirados pelo maligno. Aqui cabe uma mensagem de um livro que eu li sobre Saladino. Saladino, naquela época que ele conseguiu essa vitória toda aí, ele foi considerado, vamos dizer assim, o herói do mundo muçulmano, né? E era um cara extremamente carismático. Era feroz no combate, mas generoso na vitória, como vocês viram aí. Ou seja, apesar de ser um herói muçulmano, ele provou que, mesmo nas adversidades, há como se respeitar o adversário, ou seja, o inimigo. Então, ele não como outros reis que nós conhecemos da história bíblica, que matavam de qualquer forma. Não estou falando as circunstâncias determinadas por Deus, mas as circunstâncias do rigor de você ser um chefe e não levar ninguém a ser vivo. Então, ele permitia essa possibilidade mediante pagamentos de algumas coisas, né? E ele era muito organizado. E, por incrível que pareça, diferente do que muitos pensam, quem teve a oportunidade de ler alguma coisa sobre Saladino, ele era averso à riqueza, ele era um cara humilde. E as circunstâncias do Saladino é tão, na história, tão pragmático assim, que apesar de ter sido um administrador hábil de tudo, ter a possibilidade de ter muitas coisas, por incrível que pareça, Saladino morreu pobre, né? E foi um dos reis mais poderosos da época. Foi um dos reis mais poderosos da época e morreu pobre. É incrível uma coisa dessa. Então, apesar de todo o sistema, né, de guerra que ele estava presente ali e sendo vencedor, mas ainda assim tinha essas características diferentes de muitos outros que o antecederam. Se alguém tiver algum outro comentário a fazer, vou dar um tempinho aqui antes de começar as demais cruzadas.
As demais cruzadas, 1195 a 1270 depois de Cristo. A quarta cruzada, que foi iniciada em 1195 pelo imperador Henrique VI, foi mais política do que religiosa. Ela tinha em vista não tanto a libertação da Terra Santa, mas sim a destruição do Império Grego. Mas, após alguns combates bem-sucedidos, Henrique morreu e os alemães resolveram voltar para casa. O Papa Celestino III, que instou a expedição, viveu após a morte do imperador apenas alguns meses e morreu em 1198 depois de Cristo. Descrever a quinta e a sexta cruzada envolveria muita repetição, mas a sétima e oitava merecem algumas palavras. Luís XI, rei da França, que é comumente conhecido pelo nome de São Luís, acreditava que tinha sido curado de uma doença grave pelos céus para realizar a recuperação da Terra Santa. Nada podia dissuadi-lo de realizar seu voto. Após 4 anos de preparação, ele navegou para o Chipre em 1249, acompanhado por sua rainha, seus 3 filhos e todos os cavaleiros da França. Após alguns sucessos emocionantes e a tomada de Damietta, ele foi derrotado e levado cativo juntamente com 2 de seus irmãos. O conde da Salisbúria, que o tinha acompanhado, com quase todos os seus seguidores ingleses, pereceram. A peste e a fome começaram a fazer o seu terrível trabalho entre os francos. A dificuldade aumentou. A frota foi destruída e os sarracenos, em vastos números, pairavam em torno deles. A liberdade do rei foi, com o tempo, comprada por uma grande quantia e uma trégua foi conseguida para 10 anos. Após visitar em segredo alguns dos lugares sagrados, ele voltou para a França, mas em meio a todos os labores do governo em sua casa, o piedoso Luís nunca esqueceu seu voto de cruzada. Ele se assombrava com a ideia de que tinha sido confiado pelo céu para essa grande missão. Por fim, em 14 de março de 1270 d.C., ele deu início à sua segunda e à 8ª cruzada. Ele estava tão fraco que mal conseguia suportar sua armadura ou permanecer por muito tempo montado no cavalo. Mas mal ele chegou com seu exército nas costas da África, e então todas as suas visões otimistas se foram. As tropas do sultão, o clima, a necessidade de água e comida começaram a produzir seus tristes efeitos. Seu exército foi quase totalmente destruído. E o próprio Luís, com seu filho, João Tristão, faleceram no mês de agosto. Os sobreviventes retornaram à Europa. E assim terminaram essas guerras santas, deixando o declarado objetivo dos cruzados tão distante quanto antes dos dias de Pedro, o eremita.
A Cruzada das Crianças. Em uma das leituras que nós fizemos anteriormente, eu até citei o exemplo, a Cruzada das Crianças. 1213 depois de Cristo. Entre a quinta e a sexta cruzada, por volta do ano 1213, a excitação e a loucura da época produziu uma cruzada de meras crianças. Um menino pastor chamado Estevão, que vivia próximo a Vendôme, na França, professou ter sido encarregado pelo Salvador em uma visão para pregar a cruz. E logo reuniu outras crianças em torno de pelas suas maravilhosas revelações. E começaram sua jornada, esperando conquistar os infiéis, cantando hinos e fazendo orações. Elas passaram por cidades e vilas, exibindo bandeiras e cruzes, e cantando: Ó Senhor, ajuda-nos a recuperar tua verdadeira e santa cruz. Um movimento similar teve origem na Alemanha quase na mesma época. É dito que os números aumentavam à medida que avançavam, até que cerca de 90 mil meninos, com cerca de 10 ou 12 anos de idade, estavam prontos para marchar para a Terra Santa. Mas o grupo todo, em pouco tempo, se desmanchou. Muitas das infelizes crianças morreram pela fome e fadiga. Outros foram traídos por capitães de navios que prometiam deixá-los nas costas da Palestina, mas que supostamente acabaram os vendendo como escravos. Tal era a insanidade daqueles tempos que, em vez de prevenir tal movimento, o Papa declarou que o zelo manifestado pelas crianças deveria envergonhar a indiferença dos mais velhos. Que exemplo. Tá? Reflexões sobre as cruzadas. Muitas e variadas são as opiniões dos historiadores quanto à origem, caráter e efeito das cruzadas, mas que elas tiveram uma imensa influência no curso dos assuntos humanos, especialmente na Europa e na Ásia. Isto todos concordam. Elas foram os meios, sob a providência de Deus, pelos quais foi modificada toda a estrutura da sociedade neste e em outros países. Do servo ao soberano, todos experimentaram uma grande mudança. A condição social do servo e do vassalo aumentou. O número e poder dos senhores feudais diminuiu. E a força dos soberanos aumentou. Pelos mesmos meios, o comércio melhorou muito e os barões não foram nem um pouco empobrecidos. Muitos deles hipotecaram suas propriedades para cidadãos ricos, o que, com o tempo, levou ao estabelecimento do terceiro estamento, no reino dos comuns. As liberdades da Europa, tanto civis quanto religiosas, tiveram sua ascensão nessa classe social. Mas o papado foi o principal beneficiado pelas cruzadas. Um vasto aumento de poder, influência e riqueza para o Papa.
O clero e as instituições monásticas foi o resultado imediato. Tudo isto era o único grande objetivo da política papal. Aquilo pelo que Hildebrando lutava e via no horizonte, Urbano agarrou e usou com grande astúcia e poder. E essa supremacia ele obteve por meios aparentemente bons e santos, mas verdadeiramente muito sutis e satânicos. A teoria era esta: o cruzado era o soldado da igreja, e a esta devia submissão acima de tudo, tendo o libertado de todas as outras submissões. Nunca houve uma teoria mais ampla, niveladora e injusta proposta à humanidade. Mas, em sua aparente piedade, encontra sua profunda sutileza. Quando Urbano colocou-se à frente dos exércitos da fé em 1095, ele assumiu ser o diretor de seus movimentos, o dispenseiro de suas bênçãos e seu infalível conselheiro e legislador. Ele pregou que esta não era uma guerra nacional da Itália, França ou Alemanha contra o Império do Egito, mas uma guerra santa. Vamos fazer uma guerra santa. Deixa eu só fechar aqui. Suba aí um pouquinho. Uma guerra santa dos cristãos contra os muçulmanos. Agora pode voltar. Esse comentário aqui. Nota de texto: o autor vivia na Inglaterra, o Holmes. Estamento, para o pessoal lembrar, que é uma forma de estratificação social, né, com camadas mais fechadas do que as classes sociais e mais abertas do que as castas, ou seja, possui maior mobilidade social que no sistema de castas e menor mobilidade social do que no sistema de classes sociais. Os estamentos caracterizaram a sociedade feudal durante a Idade Média. Ok, a fonte está lá. Nenhum cristão deveria guerrear contra outro cristão, mas todos deveriam se unir em uma aliança santa contra um inimigo em comum, ou seja, os fiéis. Os privilégios prometidos a todos os soldados de Cristo eram grandes e muitos, como pode ser visto pelo discurso de Urbano. Eles foram assegurados da imediata remissão de todos os seus pecados, do paraíso de Deus, se caíssem na batalha ou se morressem no caminho até a Terra Santa. E ainda, quanto a esta vida, o Papa declarou que todas as obrigações temporais, civis e sociais seriam dissolvidas aos que tomassem a cruz. Assim, cada fio que ligava a sociedade foi quebrado. Um novo princípio de obediência foi estabelecido e o Papa tornou-se o senhor feudal da humanidade. Os cavaleiros templários e hospitalários, ou templários. Podemos apenas tomar nota, antes de deixarmos o assunto, que durante essas guerras dos cristãos contra os muçulmanos, 3 celebradas ordens militares religiosas foram fundadas: os Cavaleiros do Templo de Jerusalém, os Cavaleiros Hospitalários e os Cavaleiros Teutônicos. Os principais deveres desses cavaleiros, de acordo com seus fundadores, eram de proteger e ajudar os pobres, os doentes e os feridos dentre os peregrinos, e de providenciar
por todos os meios possíveis para a defesa de Jerusalém e da Terra Santa. Eles logo tornaram-se extremamente populares. Muitos da nobreza da Europa aceitaram a cruz e professaram o voto dos cavaleiros da Palestina. A superstição os enriqueceu e, mal precisamos acrescentar, também os corrompeu. E a riqueza deles despertou a avareza de outros. Após os cristãos terem perdido a posse da Terra Santa, esses cavaleiros foram dispersos por vários países. A Ordem dos Templários foi dissolvida pelo Concílio de Viena no século XIV e a dos Teutônicos no século XVII, pelas autoridades alemãs. Os hospitalários obtiveram de Carlos V a posse da ilha de Malta e são hoje conhecidos como os Cavaleiros de Malta. Capítulo 21, Roma, 1106, 1190. Qual está o horário de vocês aí, irmãos? Para saber se esse tópico fica para o próximo. Eu queria fazer um breve relato. O irmão Wesley, no início, eu até anotei aqui, estava falando sobre o amor, no início, falado pelo irmão Wesley, sobre as coisas que não são das ações de Deus. Não foi isso, irmão? É muito interessante a gente lembrar, e aí eu não tô me reportando àquela época, estou me reportando ao que o irmão Wesley falou aqui, sobre os frutos do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, na realidade, quando nós falamos nas circunstâncias do amor, e que é o amor que Cristo, né, nos traz, esse amor é o alicerce de todos os outros frutos que estão ali. O fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, paciência, todos eles vêm na realidade do amor. O amor é um fruto que, no nosso entender, eu acredito que os demais cristãos, transcende várias circunstâncias passageiras, não só de emoções. O amor, ele perdoa. O amor, ele busca o bem do próximo. Né? Então, esse é o ponto que eu acredito que Jesus traga. Ou seja, a alegria ali não depende das situações, né? As más fluências, não sei o quê. Tudo está na presença de Deus na nossa vida. A paz, por exemplo, ela excede todo o entendimento. Isso está lá na palavra do Senhor. A paz excede todo o entendimento. Acalma o nosso coração, mesmo, né, em meio a grandes tempestades. Uma simples passagem de Cristo quando estava andando sobre as águas e Pedro começou a andar também, né? Ele, enquanto estava na circunstância da calma e da tranquilidade, da paz e da fé, ele andou. Quando ele entrou no desespero, ele afundou. Então, o nosso coração, ele, estando junto do Senhor, com certeza, vai, mesmo que esteja no meio de várias tempestades, ele vai ter
como um fruto a tranquilidade de poder fazer este amor, todos os outros acontecerem, para que nós tenhamos uma tranquilidade no nosso andar aqui na terra, enquanto o arrebatamento não vem. Então, esses frutos nos permitem amar como Jesus amou. Esse é o ponto. A mansidão nos ajuda a responder com graça, inclusive nos momentos de conflitantes, né? E o domínio próprio, por exemplo, nos permite vencer as tentações e viver com o autocontrole. Todos nós temos um autocontrole. Uns um pouco, outros um pouco mais. Mas a partir do momento que você deixa esse fruto do Espírito florescer, no seu coração, tenha certeza que todos os demais frutos eles vão estar presentes e não há, tenha certeza, melhor alegria no coração de um cristão quando todos esses frutos estão ativos. Até aí.